Muito bom dia. Hoje nós estamos iniciando a nossa conversa fraterna, dia 27 de maio de 2026. Dia 27 ou dia 28? Já até me perdi, dia 27. 27 de maio de 2026, estamos iniciando a nossa conversa fraterna. Bom dia, Neide, bem-vinda. Bom dia quem já está entrando aí conosco. Vamos ler hoje o capítulo de número 16 do livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse livro, esse capítulo, tem como título Tu, porém. Tu, vírgula, porém. A mensagem, ela está em Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha só, hein? Palavras de Paulo a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Reflexão de Emmanuel. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão à palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo, que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Olha só, hein? Requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem se veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Meus amigos, tu, porém, mensagem a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Palavras de Paulo orientando Tito a ter conduta reta no seu raciocínio, a ter conduta reta nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua conduta e na sua palavra. Porque nós, quando estamos numa posição de fala entre pessoas que estão nos ouvindo, a responsabilidade é muito grande. Agora, por exemplo, aqui, eu tenho aqui a palavra. Eu posso falar várias coisas que não sejam pertinentes, convenientes, saudáveis, e isso vai ter um custo para mim. Eu posso falar, vai gerar as consequências que tiver que gerar. As pessoas que ouviram, se não receberam bem, não analisaram com a devida atenção, tem suas responsabilidades também, mas a minha responsabilidade de propagar aquela palavra, aquele raciocínio, aquele pensamento, é responsabilidade minha, sim.
e muito grande, né? E ali você vai também seguindo. Primeiro ele fala sobre isso, em seguida ele já fala também sobre como é que é a nossa conduta no dia a dia, como é que eu estou tratando as pessoas que estão à minha volta, os meus parentes, os meus familiares, qual é o tipo de tom que eu estou utilizando para falar. Às vezes a pessoa é ríspida, grosseira até, e não percebe, acha que pode ser assim. Depois ela quer receber de volta, não a grosseria, mas ela quer que a pessoa ainda continue sendo doce para ela, quando ela está sendo amarga, e não está percebendo que está provocando um mal-estar naquele que recebe. E outra coisa que é importante, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons, e os deliberadamente maus também farão isso. Os cegos das estradas sombrias, os caminheiros das sendas tortuosas também vão tentar falar conosco e nos influenciar. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Olha só, aí eu estou com uma situação de uma angústia profunda, eu quero que o Alexandre me ajude a inflamar isso, eu quero ver o que ele tem para me dizer sobre isso, eu quero uma briga, eu quero confusão, porque eu estou com meu coração inflamado. E aí qual é a sua conduta ao me ouvir? Se você for seguir os passos do Cristo: pacificação, coerência, cautela, racionalização. Calma, você está certo, você tem razão, você está injustiçado, mas espera aí. Vai responder na mesma moeda? Vai agir com a mesma beligerância? O que isso vai te trazer de retorno? Vamos conversar. E aí você começa a apaziguar, você se torna um pacificador. Você tem o direito e a oportunidade de ser aquele que vai jogar gasolina para apagar o incêndio, ou ao pacificador que vai tentar resolver todas as questões de maneira mais adequada. Isso acontece muito nas lides profissionais em que eu atuo, que eu sou profissional do direito. Acontece muito isso. A pessoa vem querer uma guerra numa separação, por exemplo, no divórcio, numa disputa de herança. Acontece muito. As pessoas quererem confusão, quererem briga, quererem guerra, e você tem a chance, a oportunidade, ou de apaziguar ou botar lenha na fogueira, porque o direito é o direito. Se eu quiser atuar ao pé da letra, eu atuo, que se dane. Agora, se eu for uma pessoa que queira pacificar, que queira trazer um pouco mais além do que a própria profissão me permite, eu serei uma pessoa pacificadora. Você, não, calma, vamos por aqui, vamos conversar, vamos tentar um acordo. Quem sabe a gente conversa e consegue resolver essa questão de uma maneira mais sóbria, e assim a gente vai levando a vida de uma maneira melhor. Ele coloca aqui: os mentirosos levar-te-ão a mentir, os levianos tentarão conduzir-te à leviandade, ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. É um perigo, a ironia é um perigo. Tem que tomar muito cuidado com sarcasmo, porque às vezes você está brincando, você faz um comentário jocoso, humilhante de uma pessoa pela sua aparência física, por exemplo. Naquele momento que você age assim, você atrai para você, esses espíritos levianos que estão à nossa volta captam a sua conduta moralmente inferior, que te desprotege, inclusive energeticamente, que você abre uma guarda, e eles vêm para ficar com você, em sua companhia, te provocando a esse tipo de conduta sempre. Vai levar o que com isso? Aí com isso você se afasta dos bons espíritos, daqueles realmente que querem fazer o bem, promover a luz. É muito difícil ser humano, é muito difícil. Compreende-se que procedam assim esses levianos, esses equivocados, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, são cegos, desditosos, sem saber. Tu, porém, olha o que ele fala aqui, Emmanuel,
que conheces o que eles desconhecem, que é a luz do amor do Cristo, que é o caminho reto, que são as condutas e as virtudes que ele ainda não alcançou. Cultivas na mente valores espirituais que eles não cultivam ainda. Toma cuidado em usar o verbo que convém, como convém ao Espírito do Cristo, que nos rege os destinos. Olha que interessante. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa. Prudência amorosa, tolerância educativa. Como convém a doutrina, a sã doutrina do Mestre. Tarefa complexa, mas enobrecedora. Como é que eu vou ter a prudência amorosa e a tolerância educativa? Primeira coisa, se eu tenho uma crítica a fazer a Neila, eu tenho uma crítica a te fazer. A primeira coisa que eu vou refletir antes de comunicar a você que eu quero fazer essa crítica, é analisar o que eu vou dizer e saber se isso é útil, se a crítica que eu vou fazer vai te ferir, se você está pronta para ouvir aquilo ou não, se vai ter qual a utilidade daquilo e se aquilo não vai te ferir. Se eu perceber que você está num momento de mágoa, de angústia, que você não tem condições de ouvir aquela crítica de maneira saudável, que trará para você uma reflexão coerente, eu não farei. Eu terei a caridade de guardar para mim, comigo, aquela crítica para um outro momento, se ela for necessária. Mas se eu perceber claramente que aquela crítica que eu estou fazendo é só por criticar, não vai alterar o resultado, não vai modificar nada, é só uma questão minha de opinião pessoal sobre a vida do outro, que não importa para ele, e que muitas vezes a gente está trocando 6 por meia dúzia, né? Isso aqui é uma caneta, você chama de outra coisa, mas é caneta do mesmo jeito, canetinha, canetão. Qual é a diferença de chamar isso aqui de pilô ou de caneta? É uma caneta para chamar atenção nas suas leituras. E pode ser uma caneta pilô. Qual é a diferença? Eu chamo de pilô, você chama de caneta. Então eu vou dizer, Neila, você está equivocada. Não é isso. E aí, de repente, você não está num dia bom. De repente, você está com as suas angústias. E aí você recebe aquilo como uma crítica de uma maneira um pouco mais intensa. Olha aí uma confusão. O que eu tinha que encher o saco da Neila? O que eu vou ganhar com esse comentário? É isso aqui, ó. Prudência amorosa. Tolerância educativa. E tolerância educativa, né? Eu ter que receber de você uma resposta. De repente eu fui lá, me envolvi numa situação, te dei uma opinião, fiz uma crítica, te ofereci uma solução e você fala, nada disso me presta, não me interessa, você está errado, eu vou seguir. Aí eu vou ficar chateado? Vou ficar magoadinho? Não, eu vou ter a tolerância, a compreensão de entender que você tem o direito de escolher fazer diferente do que eu decidi que você fizesse, porque eu não sou o dono da verdade. E dessa maneira, a gente consegue estar no mundo, conviver no mundo de uma maneira mais pacífica. Meus amigos, é muito difícil. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é para mim. Quem me conhece há muito tempo, como a Ana Paula, que eu vi que entrou, a minha irmã, que me conhece desde que nasceu, sabe? Agora, eu não sou intransigente, eu procuro, ou eu faço uma reforma íntima muito profunda para evitar ser uma pessoa autoritária, como já fui há muito tempo, como vocês também. Se eu estou falando isso para vocês, me colocando na berlinda, para vocês saberem que quem vos fala também é falho, que quem vos fala também erra, mas quem vos fala não desiste de tentar. A questão aqui não é já estar no topo do processo evolutivo, porque nenhum de nós está. A questão aqui é não desistir, é olhar para trás. Como é que eu falei com meu companheiro ontem, com a minha companheira, com meu marido, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, com a minha sogra?
Será que eu falei de uma maneira ríspida? Volta nas mensagens de WhatsApp se você tiver tido alguma discussão, já é muito comum. E analisa, depois que você estiver com a cabeça fria, se você também não provocou o incêndio. A gente tem uma tendência a botar sempre a culpa no outro. E quando a gente faz a culpa no outro, a gente não faz a nossa reforma íntima. Não é assumir a culpa de tudo, não. É compreender que você também pode errar. E aí, a gente vai falar o seguinte: não desiste, continua tentando. Olha para frente e olha para trás, pega as experiências, aonde eu errei para não errar de novo. Ah, mas eu errei novamente, caramba, mais uma vez eu errei naquela mesma questão. Sim, porque são séculos errando nessas questões. Não é em uma existência que você vai conseguir com facilidade se livrar de certas condutas, certas atitudes, certos hábitos que são milenares em nós. Mas nós estamos aqui. Mais um dia de oportunidade para ser melhor, para ser diferente. Amanheceu o dia, são 8 e alguma coisa da manhã, 8h16 da manhã. Temos um dia inteiro pela frente para fazer diferente. Façamos, hajamos, tenhamos proatividade com a nossa evolução. Então, o que eu quero dizer com isso é que a culpa não pode virar remorso. Se virar remorso, você não caminha. É uma angústia que dá no seu peito o tempo todo, porque você se sente culpado, um déspota, quando você só cometeu uma falha. Se a pessoa que foi a vítima não quiser te perdoar, siga adiante. Peça o perdão, compreenda que errou, reconheça e tente uma reconciliação. Não conseguiu? Beleza, fazer o quê? Vida que segue. Tentando numa próxima oportunidade, numa próxima relação, numa próxima convivência, fazer diferente. Mais uma convivência eu fiz e aconteceu a mesma coisa. Beleza, por que está acontecendo sempre a mesma coisa? Que padrão é esse? Que padrão é esse que você está reverberando? Está dentro de você. Aí você faz a sua... Para um pouquinho, faz a sua reforma íntima, faz uma análise, uma autoanálise de você mesmo, para você ver efetivamente. A autoanálise de você mesmo é ótimo, né? Faça uma autoanálise, tente encontrar os pontos, as causas, porque as consequências, os resultados, são os efeitos. As causas é que provocam os efeitos. Não adianta combater efeito, tem que combater causa. O que é que está me gerando dor de cabeça? É uma disfunção orgânica. Eu posso tomar uma dipirona e vai passar dor de cabeça, mas amanhã ela vai voltar, porque a causa ainda está no meu organismo. Quando eu combato a causa, os efeitos somem de vez. Da mesma maneira nas emoções, nos sentimentos, nas relações. E assim você vai começar a caminhar na direção de um processo de progresso verdadeiramente. É muito importante, meus amigos, nós sabermos e termos responsabilidade com as nossas atitudes. Assumir as responsabilidades das nossas condutas, das nossas questões e buscar na compreensão, no raciocínio, no estudo, a transformação, a modificação, a reforma íntima, tentando não ter remorso, tentando não ficar remoendo mágoas, perdoando. A gente está falando aqui sobre questões pessoais dolorosíssimas. Falar de perdão. Vocês devem ter visto, hoje eu amanheci o dia com a notícia de que um homem em Minas Gerais jogou a sua ex-esposa de um penhasco. Mãe da sua filha de 9 anos. Se ele teve uma filha de 9 anos com essa mulher, ele teve uma relação complexa. E de repente, não sei o motivo, eu não entrei nos detalhes ainda, porque acordei quase agora. Ela sobreviveu a 24 horas pendurada numa árvore. E aí você pergunta, como uma pessoa tem coragem de fazer isso com outra pessoa? O que leva uma pessoa a fazer isso? Agora vamos para a vítima. Como perdoar? Pensa nisso.
Olha o grande exercício dessa criatura. Olha a prova que ela está vivendo. É um ato extremo que ela tem que perdoar. Vai ter que perdoar. Uma hora ela vai ter que perdoar. E aí você fica se pensando, se refletindo consigo mesmo. E aí? Se fosse comigo, se fosse com a minha mãe, se fosse com minha irmã, como é que eu agiria? E aí, se subir um sanguinho quente, se subir, você já sabe que você ainda tem em você aquele homem primitivo que tem que ser contido. Você já sabe que você não é perfeito. E isso te humilha? Isso te incomoda? Não. Isso te humaniza. Aí você se sente humano, porque é natural que você se desestabilize. O que não é legal é que você tenha maus sentimentos e pendores dentro de você, porque você foi criado por Deus simples e ignorante. Não tinha ódio quando você foi criado, não tinha inveja, não tinha orgulho, não tinha vaidade quando você foi criado. Você é que despertou isso ao longo das suas caminhadas pelo seu livre-arbítrio e suas atitudes. Então te cabe somente a ti limpar essa casa que você sujou. Complexo, né? Uau! Vamos ficar por aqui. Para encerrar nossa conversa fraterna, eu vou ler um capítulo do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 201. Observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também ninguém pode curá-lo. Ninguém poderá curá-lo. Olha só, assim também ninguém poderá curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse de seu organismo todas as moléstias. Entendam, nós temos a cura, tudo de que nós precisamos está dentro de nós. Nós provocamos as doenças e os transtornos, e nós temos os fármacos também para cura. Só depende de nós. A cura depende de nós. Psíquico é um ato de pensamento, de transformação, de reforma íntima, de mudança de conduta, de paradigmas, para que a saúde se planifique em equilíbrio em nossos corpos, nossas mentes e nosso espírito. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero dar bom dia a todos, Ana Paula, Márcia, Antônio, Neila, bem-vindos, Lúcia e Lília, olha que beleza, seu Luiz, Dona Ana, que bacana ter vocês todos aqui, Felipe, querido amigo, Regina, Neide, bom dia meus amigos e minhas amigas, obrigado pela presença, obrigado por me darem a oportunidade de fazer essa reflexão tão profunda e começar o meu dia bem melhor. Um beijo no coração, até a próxima, paz e bem.